Em Pauta no Ar, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esta edição especial do Plano Diretor Estratégico. Hoje a gente recebe aqui o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, que vai falar sobre essa parte verde aí da proposta. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, vereador. Eu que agradeço, Gabi, a oportunidade de poder estar discutindo com a população e aprofundando um pouco a análise do plano diretor. Você aí de casa sabe o que é o Plano Diretor Estratégico? Olha, o Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e define diretrizes setoriais e prevê ainda instrumentos urbanísticos para implementação e também gestão do território a cada 10 anos. O nosso aqui de Campinas deveria ter sido votado lá em 2016, mas depois de vários adiamentos e acordo, o plano está em tramitação no Legislativo desde o dia 29 de setembro. E um dos princípios do plano é o uso adequado do espaço urbano e rural para evitar espaços sem aproveitamento, né? A Prefeitura deixou claro aí que quer evitar espaços ociosos e também garantir estrutura de lazer. Segundo o último censo do IBGE, vereador, pelo menos 19 mil pessoas vivem aqui no território rural da cidade. E essa área representa hoje pelo menos 50% do nosso território. Existe uma má distribuição e é preciso realmente mudar ou reclassificar essas áreas rurais para urbana, urbana para rural? Bem, primeiro, uma mudança conceitual importante. Até então, a gente sempre tratava o plano diretor como plano de desenvolvimento urbano. E esse a gente está chamando de plano diretor estratégico. Porque, além de cuidar do desenvolvimento da zona, do perímetro urbano, ele também lança diretrizes para cuidar de todo o território, inclusive na zona rural. E isso que você comenta, nós possuímos dentro do território de Campinas muitas áreas que ainda são rurais dentro do perímetro urbano, né? Algumas, obviamente, ainda mantendo características rurais, são produtivas, mantêm hortas ou algum tipo de cultivo, até de criação, né, de gado, animais, mas algumas elas já perderam essa vocação. Elas, por várias questões, elas já não possuem mais essa vocação rural. Eu posso citar, por exemplo, ali que a gente chama das Três Vendas, aquela região ao longo da Santos Dumont, depois que se levou o conjunto a Vilas Abaeté para lá, aqueles pequenos sítios, alguns deles muito limítrofes, perderam a sua vocação, eles não conseguem nem ser produtivos mais, né? Então, essa readequação é necessária para você trazer para a realidade, né, aquilo que já acontece de fato na cidade, né? Permitir que você possa desenvolver essa área sem assim, exigir que seja obrigatoriamente, nesse caso específico, atividade rural. Bom, o que o plano diretor propõe, que diretrizes ele coloca para trazer essa população rural também junto com a população urbana e fazer um desenvolvimento sustentável, que também é uma das diretrizes que essa proposta coloca? Sem dúvida. Eu acho que a questão da sustentabilidade, ela, podemos dizer assim, perpassa por todas as áreas do desenvolvimento do município. E, obviamente, a gente também tem que pensar na zona rural. Não adianta, hoje, como você mesmo disse, nós temos cerca de 50% do território da área de Campinas na zona rural. Mas se você não tiver instrumentos que potencializem a vocação, que facilitem e estimulem, inclusive, a existência de uma propriedade rural para que ela possa ser produtiva ou até ser explorada com atividades, por exemplo, ecológicas, né? Nós podemos ter um turismo rural dando uma condição de viabilização econômica para as propriedades. O plano incorpora essas diretrizes. Então ele busca realmente fazer com que as propriedades rurais tenham uma função para que sejam mantidas na zona rural, mas que elas possam ser também autossustentadas financeira e economicamente. A grande queixa de alguns proprietários rurais é que hoje custa mais caro ele manter a propriedade do que aquilo que ele recebe como receita de produção de hortifruti, por exemplo. Então a gente precisa corrigir essas distorções, porque é necessário a gente manter um cinturão verde e preservar as áreas rurais, porque elas prestam um serviço ambiental importante para o meio urbano.
Por falar nesse serviço ambiental que as áreas de preservação fazem aqui na nossa cidade, o plano diretor ele reorganiza a cidade em 4 macrozonas, né? Já é uma redução porque hoje são 9 macrozonas aqui no município. Então tem a macrozona metropolitana, de estrutura urbana, desenvolvimento ordenado e também a de relevância ambiental. Vamos começar, claro, por essa que tem um nome aí mais próximo da pasta que a gente está falando hoje. O que é essa macrozona de relevância ambiental? A macrozona de relevância ambiental, ela incorpora praticamente toda a área da APA de Sousas e Joaquim Egídio e alguns outros fragmentos que ainda precisam ser preservados. Essa área, ela não vai ter as diretrizes de desenvolvimento definidas no plano diretor. Ela obrigatoriamente tem que ter um plano de manejo próprio, que também vai estar sendo já elaborado e que deve ser aprovado. Na verdade, essas áreas elas vão ser sempre preservadas, já é uma característica. Elas nunca poderão ter uma atividade urbana, industrial, agressiva, porque a função delas é ter essa característica de fornecer serviços ambientais e preservar os recursos naturais da nossa cidade. Então, o próximo passo, talvez, da Comissão do Meio Ambiente, depois que passarem as audiências públicas e também a votação do plano diretor, é olhar para o plano de manejo e a discussão do plano de manejo. Com certeza. O plano diretor, na verdade, ele faz essa referência de que deve ser aprovado esse instrumento para a gestão adequada dessa macrozona, né? E, obviamente, a Comissão de Meio Ambiente vai estar, sim, atenta e acompanhando para e passo as definições futuras de como essas áreas vão ser manuseadas. Você falou aí de fragmentos, né, de matas, e um dos pontos que tem nessa macrozona também é a manutenção da alta permeabilidade do solo em algumas regiões que estão até em perímetro urbano, como a Fazenda Chapadão, a Fazenda Santa Elisa e Remonta. Então, o que isso significa? É também uma forma da gente manter uma estrutura ambiental e permitir que a cidade não tenha graves problemas, né? Está sendo estabelecido um índice mínimo de 70% de permeabilização, ou seja, essas áreas não poderão receber nenhum tipo de pavimentação ou construção que impeça que a água da chuva possa ser absorvida pelo solo. Essa é uma medida importante para a gente garantir que a natureza possa constantemente reabastecer os lençóis freáticos, para que a gente mantenha as nossas nascentes vivas e os corpos d'água cumprindo o seu papel ecológico também. Então, esse índice de permeabilização é fundamental, né, para evitar o que aconteceu com a nossa cidade hoje. Ao longo dos últimos tempos, principalmente na zona urbana, essa impermeabilização extensiva está fazendo com que o nosso lençol freático fique cada vez mais difícil de ser reabastecido, né? E isso a gente precisa preservar. Nós precisamos manter a água no subsolo, porque ela cumpre uma função importante, né? E são cuidados que precisam ter. No passado as pessoas não se davam muita importância para isso. Agora, com essas características de sustentabilidade, a gente precisa obrigatoriamente preservar esse tipo de situação. Quando o prefeito Jonas Donizete esteve aqui na Câmara para protocolar o projeto, no dia 29 de setembro, ele destacou que o plano diretor ele tinha uma alma verde e também colocou que, pela primeira vez, tem mais uma preocupação com os recursos hídricos. Você aí falou dos lençóis freáticos. A gente enfrentou uma crise em 2014, uma crise de abastecimento, e o plano aí prevê, inclusive, uma integração com a região metropolitana para preservar esses recursos e aí garantir que a gente tenha abastecimento necessário, né? Sem dúvida. Hoje, assim, uma prioridade que está na pauta de todos os governos e da humanidade é a gestão adequada dos recursos hídricos. A água é um bem fundamental, necessário à vida, ao desenvolvimento, e ele está mal distribuído no planeta e no Brasil, que hoje possui uma das maiores reservas de água doce do mundo. Ela não está disponível em todo o grande centro e aglomerado urbano. Campinas presenciou isso, né? Por conta dessa estiagem em 2014, 2015, a gente chegou no limite da nossa capacidade. Quase tivemos que fazer racionamento de água para a população. Então isso é uma questão muito séria. Portanto, hoje todos os municípios
eles e os prefeitos, todos os governantes, têm a obrigação de pensar em como preservar, recuperar e fazer a gestão adequada dos recursos hídricos. Como, por exemplo, prevê, aí no plano diretor isso está contemplado, a existência de um reservatório de água bruta para abastecer Campinas. E essa visão metropolitana, ela é fundamental porque nós dependemos das ações que os municípios, a montante, né, do rio Atibaia principalmente, desenvolvem, né, porque o que acontece lá impacta aqui. Assim como aqueles municípios que estão a jusante para baixo do rio, depende daquilo que Campinas vai fazer. Então essa visão de integração regional, ela é fundamental, né, para que você garanta que toda a região se beneficie com essas ações adequadas de desenvolvimento. Bom, outro ponto que envolve essa macrozona de relevância ambiental é coibir o uso irregular, o parcelamento irregular na zona rural para fins urbanos. Então, quem tem uma área na zona rural e por algum motivo acha que ela caberia no perímetro urbano, vai ter que aguardar uma avaliação da prefeitura. Isso tudo vai ter que ser feito conforme as regras que vão ser estabelecidas. Não pode simplesmente destinar um fim para a terra se ela não está prevista aí no plano. Isso é também um avanço, né? Quer dizer, toda atividade ou até empreendimento, ainda que seja imobiliário, que se pretenda resolver nessa área, que hoje é toda uma área de expansão urbana, né, tem que ser previamente analisado, discutido e aprovado pela prefeitura, e elas têm que atender a alguns critérios ambientais que estão colocados em várias legislações, inclusive na legislação federal. Quer dizer, o processo de exploração dessas áreas para fins urbanos vai ser muito mais, como eu poderia dizer, criterioso, né, garantindo que a utilização desses territórios não provoquem dano ambiental e não cause impacto negativo para os recursos naturais de Campinas. Uma polêmica durante a construção do projeto foi com os moradores lá do distrito de Barão Geraldo, né? Porque eles acreditam que esse aumento da descentralização dos serviços, esse uso de maior adensamento da ocupação do solo que estão previstos aí no plano diretor, podem deixar áreas desprotegidas como a Mata de Santa Genebra. O senhor, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, chegou a olhar para esse caso especificamente? Não, a Mata de Santa Genebra é uma das áreas que estão protegidas. É óbvio que você tem que ter cuidado no desenvolvimento do entorno, né, para impactar o menos possível, né, obviamente, a essa mata que é protegida. O caso de Barão Geraldo, obviamente que com um conceito que está sendo introduzido no plano, que é de uso misto, você vai ter uma readequação do território de Barão Geraldo também. Por exemplo, o uso misto não significa que um bairro necessariamente ele tem que ser só residencial. Ele vai permitir que você leve para esse bairro também pequenos serviços, comércios e atividades que causam apenas impacto local, mas que são importantes para atender a necessidade daquela população, que hoje, para ir numa padaria, num açougue, num cinema, às vezes tem que atravessar a cidade congestionando as ruas, né? E quando você tem essa atividade, você gera emprego, trabalho e renda naquela região, você diminui as distâncias e coloca os serviços mais próximo das pessoas que demandam esses serviços, né? Isso tem, no conjunto final, um positivo para a cidade. Você desafoga trânsito, diminui a poluição, afeta positivamente uma questão de segurança, porque os bairros não serão mais ermos, eles terão uma vida, as pessoas estão circulando por aí. Então essa presença contínua de pessoas ajudam, inclusive, a evitar alguns problemas hoje de assaltos, de furtos, né? Então, e otimiza a infraestrutura local. Porque você tem, às vezes, um bairro que tem uma infraestrutura grande e que está subutilizada. Na hora que você faz isso, você dá a condição de utilizar adequadamente aquela infraestrutura que teve investimento. Eu acho que o retorno para a cidade é melhor. É claro que assim, algumas pessoas se queixam porque falam, eu fiz a opção de morar em Barão Geraldo porque aqui era tranquilo, local, né, bucólico, né?
Mas infelizmente, e ali em Barão Geraldo, já que nós estamos falando dela, nós temos a Unicamp. A Unicamp é um polo indutor de desenvolvimento e de atração de vários serviços na região de Barão Geraldo. A Unicamp tem um projeto de quase dobrar a sua área. Ela adquiriu uma fazenda, vai aumentar o número de alunos, de professores, de cursos, laboratórios. E isso tem que ser incorporado dentro desse conceito de desenvolvimento daquela região que de alguma forma tem que se reestruturar, inclusive para oferecer habitação, oferecer serviços, lazer para a população que virá junto com a Unicamp. Agora, para a gente encerrar, de que forma a Comissão do Meio Ambiente dá o parecer à proposta, né? E também como a população pode enviar sugestões ao projeto? Os vereadores que compõem a comissão, obviamente, eles vão analisar, acompanharam o desenvolvimento. Nós vamos primeiro querer ter certeza e verificar se aquilo que foi objeto de planos da área ambiental anterior, plano de verde, plano de recursos hídricos, plano de saneamento, né, se as diretrizes estão todas adequadas e incorporadas dentro do plano diretor. E as pessoas que participarem nas audiências públicas vão, obviamente, aportar sugestões, né? Olha, isso aqui pode ser mudado, alterado. Eu acho que a partir dessas sugestões, a comissão vai fazer uma discussão, uma análise, contando com o suporte técnico da própria Prefeitura, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para verificar se aquilo que surgir nas audiências públicas merecem serem incorporadas ao plano através de emendas ou não. Em cima disso, a gente vai emitir um parecer, né, do ponto de vista se o plano contempla as diretrizes ambientais que a gente considera necessárias para que Campinas se desenvolva, mantendo os indicadores de qualidade de vida que nós temos hoje e melhorando outros, né? Porque nós precisamos recuperar alguns indicadores que a gente perdeu, como, por exemplo, poluição ambiental, a questão de mobilidade, acessibilidade e outros. Bom, hoje eu conversei então com o vereador Luiz Carlos Rossini, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, uma das comissões que dá o parecer ao projeto do Plano Diretor. Mais informações sobre o Plano Diretor você encontra na nossa página oficial campinas.sp.leg.br. Lá, inclusive, tem o projeto na íntegra, que é um projeto bastante extenso, principalmente essa parte aí ambiental, então vale a pena dar uma olhada em todos os pontos que são colocados lá para o desenvolvimento da nossa cidade para os próximos 10 anos. Muito obrigada pela sua presença, vereador. Eu é que agradeço e convido você também a participar desse momento que é definir o futuro da nossa cidade. O Em Pauta de hoje fica por aqui, a gente se vê numa próxima edição.